Fala, meu aluno da mentoria QAP Concurso. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para você que se encontra aí do outro lado. Vamos prosseguir aqui na revisão geral de português, né? Hoje ministrarei a aula de crase e uso dos porquês. Então, conteúdo que cai também na prova. Então, tem que prestar atenção. Vou dar dicas aí para você nunca mais esquecer como usar a crase de maneira correta. Beleza, pessoal? Vamos continuar firme aí. A aula hoje vai ser uma aula de bastante conteúdo que vocês vão aprender de uma vez por todas como se usa a crase e o uso dos porquês. Então, vamos lá, pessoal. Então, primeira aula aqui, o primeiro conteúdo que vai ser ministrado, crase e os casos de uso proibido. Então, quais casos são proibidos usar a crase? Antes de palavras masculinas, isso é fato, né? Antes de palavras masculinas, não tem crase. Crase é a fusão da preposição a com o artigo definido feminino, tá ok? Então, crase é a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a, beleza? Palavras masculinas não recebem artigo feminino, portanto, não ocorre crase. Exemplo: João veio a cavalo. Beleza? Cavalo, palavra masculina, sem crase. João veio à moda de cavalo, sem artigo, tá? A modo de cavalo. Então, o modo que João veio é de cavalo, não moda, é modo. Falei errado. Beleza, pessoal? Então, palavras masculinas não tem crase, não existe essa hipótese. Antes de pronomes pessoais e oblíquos, aqui prestar bastante atenção, que pode causar dúvida, inclusive pode ser pega de prova. Pronomes pessoais e oblíquos não admitem artigo, por isso não se usa crase antes deles, tá ok? Então vamos lá, quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ela, ele, nós, vós, eles, elas. Pronomes oblíquos: me, te, o, alhe, nós, você, mim, ti, si. São esses. Pessoal, decora esses pronomes pessoais e pronomes oblíquos. Exemplo: ele se referiu a mim. Mim é um pronome oblíquo, não tem crase, tá? João se referiu a ela. Aí o meu aluno pode confundir. Ah, ela é palavra feminina, tem que ter crase. Nesse caso, tem essa exceção. Ela é um pronome pessoal, certo? Não tem crase, beleza? Sem crase, tá? Pois mim e ela são pronomes que não recebem artigo, tá? Teve dúvida, meu aluno, se cabe ou não o uso da crase? O que você pode fazer? João se referiu a ela. Troca a palavra feminina por uma masculina. Então vamos lá. Maria se referiu a ele, certo? Na palavra masculina, se couber o ao, tem crase na feminina. Vamos lá nessa frase. Maria se referiu ao ele. Viu que ficou estranho? Não existe ao ele, então não cabe a junção do a mais o artigo o. Então, na feminina não tem crase. Teve dúvida? Troca a palavra feminina por uma masculina. Isso é o macete. Vou estar falando mais sobre ele aí mais para frente. Então, para que não tenha dúvida, pronomes pessoais e pronomes oblíquos não tem crase. Vamos lá. Palavras no plural mais a no singular. Quando a proposição está no singular e o substantivo no plural, não há crase. Exemplo: referiu-se a mulheres brasileiras. Então, mulheres está no plural, então não tem crase. Ou o verbo referiu não está no plural, está no singular. Referiu-se a mulheres. Então, o a não vem crase. Então, a no singular e o nome posposto no plural, crase nem a pau. Olha o bizu aí embaixo para você decorar, meu aluno. A no singular, nome posposto no plural, crase nem a pau. Ah, Kevin, mas e se o a estiver acompanhando? Se o a estiver no plural? Aí sim tem crase, ok? Mas se estiver no singular, não tem crase. Então,
A no singular, nome posposto no plural, crase nem a pau. Pega essa dica aí. Antes de pronomes demonstrativos. Então, pronomes demonstrativos não tem crase. Ó, essas, este, esta. Então, pronome demonstrativo não tem crase. Exemplo, pegou, pagou a essa funcionária. Pagou a essa funcionária. Beleza? Essa pronome demonstrativo. Lembra do bizu, pessoal? Teve dúvida, esqueceu da regrinha? Troca a palavra feminina por uma masculina. Se na masculina couber a junção do A mais o O, a feminina tem crase. Vamos lá, vamos trocar aqui. Vamos pôr esse. Esse é uma palavra masculina. Confere? E é um pronome demonstrativo também. Então, ó, pagou a esse funcionário. Viu que não cabe o ao? Vamos lá. Pagou ao esse funcionário? Viu que não deu sentido à frase? O ao ficou estranho? Então, quando não cabe a junção do a mais do o, não tem crase na feminina. Então, ó, pagou a essa funcionária. Pagou a esse funcionário. Viu que o a só tem ele, não tem a junção dos dois? Então, na feminina não existe crase. Então, pronome demonstrativo não tem crase, tá? Essa, este, esta, beleza? E seus plurais. Antes de pronome de tratamento, não se usa crase. Antes de pronome de tratamento, em geral, exceto quando a palavra admite artigo, como senhora e senhoria, tá? Então, tem essa exceção. Então, como senhora e senhoria, a palavra admite no artigo tem crase. Ó, exemplo, informou o resultado a vossa majestade. Vossa majestade é um pronome de tratamento. Não tem crase. Exceção, senhoria, admite artigo, então tem crase. E senhora também. Exceções que admite crase, ó, senhora e senhoria. Então, essas duas decora, senhora e senhoria, admite crase. O restante não tem crase. Beleza, pessoal? Antes de cujo e quem, não se usa crase antes desses pronomes relativos. Então, antes de cujo e quem, tá? Exemplo, a garota a quem me referi saiu. A quem me referi saiu. Quem, uma palavra que é a quem, não tem crase, tá? Então, não existe crase. Antes de cujo e quem, não tem crase. A árvore a cuja folha me referi é esta. Não tem crase. Ah, Kevin, mas cuja é uma palavra feminina. Por que não tem crase? São as exceções, tá bom, pessoal? Então, a cuja não tem crase. Olha o bizu para você não esquecer. Bizu. Antes de cujo e quem, crase não tem. Antes de cujo e quem, crase não tem. Decora isso. Beleza, pessoal? Então, esses são os casos de crase proibido. Beleza? Crase de uso facultativo, opcional. Tem também, pessoal. Então, tenho a crase de uso facultativo. Uso facultativo opcional. Antes de nome de mulher, sem determinante, tá ok? Exemplo, dei um presente a Maria. Dei um presente a Maria. Pode ser ou craseado ou sem a crase. Também, tanto faz. É facultativo. Com ou sem crase, ambas formas são aceitas, tá ok, pessoal? Então, antes de nome de mulher, a crase é facultativo, tá ok? Diante de pronome possessivo feminino. Pronome possessivo feminino, tá? Feminino. Se for masculino, não tem crase. Lembra, palavras masculinas não aceita crase. Exemplo, obedeço a craseado ou a sem crase a sua opinião. Com ou sem crase, ambas estão corretas, tá ok, pessoal? Depois da preposição até, mais palavra feminina. Então, tem a preposição até mais palavra feminina, não tem crase. Exemplo, cheguei até a praia. Cheguei até a praia. Ou usa ou não usa, tá ok? Tanto faz, também a frase vai ficar correta sem crase. A crase é facultativa, pois já existe a preposição até. Então, até é uma preposição que faz a junção. Então, não, no caso, pode ser facultativo. Tá? A crase já é facultativa. Decore com o bizu. Olha o bizu. Crase de uso facultativo.
antes de nome de mulher, diante de pronome possessivo feminino e depois da preposição até. Crase de uso facultativo, antes de nome de mulher, diante de pronome possessivo feminino e depois da preposição até. São só esses 3 casos. Dá para decorar, meu aluno. Então, o negócio é o quê? Aqui não tem nenhum perito em português, nenhum professor. Já deixei claro isso. Mas é o quê? Eu quero fazer você acertar o máximo de questão na sua prova, tá ok? Quando eu fiz a prova da PMMG, eu acertei de 20 questões, eu acertei 19, errei uma, né? Com esses bizu. Isso aqui são puramente minhas anotações, onde eu resolvi criar uma apostila e fazer uma videoaula ensinando macete por macete para você não chegar lá na prova e errar essas questões e garantir sua pontuação em português. Beleza, pessoal? Crase de uso obrigatório. Já a primeira questão aí, ó, antes de palavras femininas. Isso aqui é fato. Antes de palavras femininas, se a palavra é feminina, exige a preposição. Então, tem crase. Então, ó, se a palavra é feminina e exige preposição a, mas admite artigo, a ocorre crase. Então, é a junção, né, da preposição mais o artigo, beleza? Bizu poderoso, igual falei. Já falei no começo. Troque a palavra feminina por uma masculina. Preste atenção. Troque a palavra feminina por uma masculina. Como assim? Se a forma masculina exigir o ao, lembra que eu falei? Se a forma masculina exigir o ao, a feminina usará a crase. Se for só a, não tem crase. Vamos nos exemplos? João deu um presente à esposa. Vamos trocar essa palavra esposa por uma masculina. Maria deu um presente ao esposo. Viu que a crase confirmou? Porque tem a junção do a mais o o. Então, se tem a junção no masculino, há crase no feminino. Tá ok, pessoal? Então, dessa maneira você vai fazer as suas questões de crase e nunca mais vai errar, porque você vai fazer essa troca. Vamos outro exemplo. João encontrou a saída. Opa, eu tô com dúvida se tem crase ou não. Vamos trocar? João encontrou o portão. Viu que não cabe a junção? Vamos tentar colocar essa junção do a mais o o nessa do portão? João encontrou ao portão. Viu que não faz sentido? Então, esse é o Bizu Master para você. Às vezes você esqueceu todas as regrinhas que eu disse acima. Faça a troca dessa palavra. Viu? Crase não usada nesse caso, pois aqui não há preposição, só o artigo. João encontrou o portão. Não cabe a junção do a mais do o. Beleza, pessoal? Então, nesse caso também não tem crase. Mesmo a palavra saída sendo feminina. Pode ser que ela se encaixe em alguma exceção que eu disse acima, certo? E se você esquecer isso, troca a palavra feminina por uma masculina. Beleza, pessoal? Então, para não ter dúvida, pegou a palavra feminina, tá com dúvida se tem crase ou não, troca por uma masculina. Se couber o ao, a feminina tem crase. Se não couber, a feminina não tem crase. Beleza, pessoal? Bora para a próxima. Ó, João se referiu à aluna. Vamos trocar essa palavra por aluno? João se referiu ao aluno, ou ao. Perfeito. A crase no feminino. Beleza? Crase confirmada. João foi à escola. João foi ao colégio. Viu? Trocou a palavra escola por uma palavra masculina colégio, coube a junção do ao perfeitamente na frase, fez sentido, então existe crase no feminino. Agora, se fosse assim, João foi até a escola, crase de uso facultativo, lembra? Da preposição até. Então, João foi até a escola, o a ficaria facultativo, beleza? Antes de horas determinadas, aqui também, antes de horas determinadas, são crase obrigatória. Com hora exata, tá? Hora exata tem crase, tá? Exemplo, ele chegou às 2 horas. Então, marcou 2 horas em ponto, ele chegou. É hora determinada, certo? Sem hora determinada, valor aproximado, sem crase, tá? Isso aí não pega ninguém. Exemplo, ele chegará daqui a 2 horas. Um tempo aproximado, não tem crase. Então, ele chegará daqui a 2 horas.
Não quer dizer que ele vai chegar 2 horas em ponto, certo? É um tempo determinado. Beleza, pessoal? Então, não tem crase. Antes de nomes de lugares femininos que admitem artigo. Antes de nomes de lugares femininos que admitem artigo. Exemplo, vou à França. Agora você faz a volta. Voltei da França. Ó o bizu maroto, ó o bizu. Se vou a e volto da, crase a, beleza? Sempre faz a volta. Sempre faz a volta. Teve dúvida? Faz a volta. Se a volta for da, crase a. Então, ó, vou à França, faz a volta. Voltei da França. Então, se vou a, volto da, crase a. Lembra desse bizu master. Se for volto de, não usa crase. No vou a, beleza? Exemplo. Vou a Portugal. Vamos fazer a volta. Voltei de Portugal. Então, vou a Portugal, não tem crase. Por quê? Na volta, ele voltou de Portugal. Olha o bizu. Se vou a e volto de, crase para quê? Pega esse bizu, meu aluno. Se vou a, volto de, crase para quê? Então, toda vez que vocês se depararem com uma frase que é de ir para algum lugar e perguntando sobre crase, faça essa volta. Voltei da França. Fui a Brasília. Voltei da Brasília? Não, né? Fica estranho. Voltei de Brasília. Então, vou a Brasília não tem crase. Porque se vou a, volto de, crase para quê? Se vou a, volto da, crase a. Certo? Fui ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, palavra masculina. Viu que já não cabe? Fui ao Rio de Janeiro. Voltei do Rio de Janeiro, né? Então, palavra masculina, não tem crase. Vamos lembrar de outra palavra aqui. Fui à Argentina. Fui à Argentina. Vamos fazer a volta? Voltei de Argentina. Viu que ficou estranho? Voltei da Argentina. Se vou a, volto da, crase a. Beleza, pessoal? Para não ter dúvidas aí. Olha os bizu rápido, para decorar. Isso aqui é bizu para você decorar. Se você não adquiriu a apostila, compre essa apostila que está bisurada. Olha o bizu para você decorar, crase e nunca mais errar. A no singular, não me pôs posto no plural, crase nem a pau. Se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Troca por masculino. Se for ao, usa crase. Antes de horas certas, crase na certa. Então, antes de horas certas, crase nas certas. Então, horas certas, exata, crase certa. Antes de cujo e quem, crase não tem. Bizuzinho master aí. Beleza, meu aluno? Então, decora esse bizu. Próximo aqui. Agora vamos se tratar aqui do uso dos porquês. Vamos tratar dos usos dos porquês, né? Cada um tem sua particularidade aqui. Uso dos porquês. Porquê separado e sem acento. Usado no início de perguntas. Esse é o que mais se usa. Usado no início de perguntas, diretas ou indiretas, tá ok? Também aparece quando pode ser substituído pelo qual, tá? Então, aparece quando pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e etc. Vamos lá nos exemplos. Por que você não veio? Uma pergunta direta, certo? Por que você não veio? Então, por que separado e sem acento, tá ok, pessoal? Ó, não sei por que ele saiu. É uma pergunta indireta, tá? Então, nesse caso, o porquê é separado e sem acento também. E veja que ele é usado um pouquinho à frente da frase, porém não deixa de ser no início. A razão por que ele saiu é esta. Pode-se dizer a razão pela qual ele saiu, tá? Olha o bizu. Se der para trocar o por pelo qual, é separado e sem acento, tá? No caso do exemplo abaixo, o exemplo da acima aí, o porquê ele é separado e sem acento, porque ele é uma pergunta no início da frase, tá? No caso de baixo, o porquê é simplesmente a junção da palavra por com a palavra que, tá? Então pode trocar. Trocou, o porquê é separado e sem acento.
Então, ó, a razão pelo qual ele saiu é esta, tá? Então, pode fazer esse bizu também. Agora, a frase abaixo, ó. Por que separado e com acento? Vamos lá. Usado quando estiver no final da frase. Então, ou antes de pontuação. Você faltou? Por quê? Viu que ainda é uma pergunta, porém, só pelo fato de ele estar no final da frase, ele vem acento. Então, prestar atenção nesse detalhe. Está chorando? Por quê? Então, por que separado e com acento? Ó, olha o bizu. Se estiver sozinho no fim, leva acento, tá? Então, o porquê? Se ele estiver sozinho lá no fim da frase, ele leva acento. Mesmo que dali consiga ter alguma outra frase, mas você viu que a pontuação finalizou a primeira frase. Então, nesse caso, porque é separado e com acento. Beleza, pessoal? Então, prestar atenção nesse detalhe. Porque junto e sem acento. É uma explicação, tá? Ele é usado para uma explicação ou causa. Pode ser substituído por pois, uma vez que, já que. Então, porque junto e sem acento é uma explicação. Olha que interessante, né? Já o porquê separado, seja com acento e sem acento, é uma pergunta. Já o porquê junto e sem acento é uma explicação, né? Interessante isso. Então vamos lá. Olha o exemplo. Exemplos. Não veio, ele não veio porque estava doente. Então está explicando o motivo que ele não veio. Então vamos trocar. Ó. Ele não veio, pois estava doente. Então, se encaixou a palavra pois dentro da frase e ainda continuou o sentido, o porquê é junto e sem acento. Tá ok, pessoal? Prestar atenção nisso. Olha a outra frase aqui embaixo, outro exemplo. Não fui, porque chovia muito, certo? Porque está explicando o motivo por que ele não foi. Então, porque chovia muito. Vamos trocar essa palavra? Ó, não fui, uma vez que chovia muito. Viu ali em cima, uma vez que? Coube essa frase, a substituição dentro da frase ainda fez sentido, então o porquê é junto e sem acento. Tá ok, pessoal? Porque junto e com acento, de baixo aí. Porque junto e com acento. Funciona como um substantivo. Tá ok, pessoal? Geralmente vem com um artigo antes. Então, geralmente, tá? Geralmente vem com um artigo antes. Quais? O, um, este e etc. Significa o motivo, a razão. Exemplo: o porquê da minha ausência foi a gripe. O porquê da minha ausência foi a gripe, né? Olha o artigo e olha o porquê, junto e com acento. Então, nesse caso, porquê vai ser substantivo, porque ele está fazendo a função de sujeito da oração. O porquê da minha ausência foi a gripe. O que foi a gripe? Faz a pergunta ao verbo. O que foi a gripe? O porquê da minha ausência. Viu que o porquê é o sujeito da frase, logo ele é o substantivo. Olha o outro exemplo abaixo. Quero entender o porquê de tanta confusão. Então lembra, pessoal, que sempre vai ser acompanhado com um artigo, tá? Porquê junto e com acento, tá ok? Tem aí a função de substantivo da frase. Bizu, se vier com artigo antes, é junto e com acento. Beleza, pessoal? Então, prestar bastante atenção nisso. Então, vamos lá. Por que separado e sem acento? Usado no início de frase para perguntas e pode ser usado também para ser substituído pelo qual, pelas quais, tá? Então, por que separado e sem acento, usado no início de frase para pergunta direta e pergunta indireta, tá? Então, é interessante porque, por exemplo, você pode confundir esse porquê lá, a razão, vamos aqui em cima, pessoal, olhem aqui em cima, ó. A razão por que ele saiu é essa. Pode ser que você confunda esse porquê com o porquê junto e sem acento, porque às vezes você entende que é uma explicação, mas não, tá? Então, a razão, pois ele saiu, viu que não encaixa o pois, que é uma explicação? Então, não é, tá? Não confunda. Então, ó, porquê separado e sem acento, usado para perguntas, seja direta ou indireta. Porquê separado e com acento, usado em perguntas em final de frase. Então, você faltou porquê. Então, é separado e com acento.
Por que junto? Explicação. Ele não veio porque estava doente. Então, ele não veio, pois o motivo dele é que ele estava doente, tá ok? Porque junto sem acento é uma explicação. E porque junto e com acento é substantivo, acompanhado de artigo. Então, sempre vai estar acompanhado do artigo. Então, o porquê da minha ausência foi a gripe, certo? Então, ele é substantivo. Beleza, pessoal? Então, aqui finalizamos a nossa revisão de português. Aqui todo o conteúdo já foi ministrado. E aqui vai uma frase para você ir refletir. Quando o seu sonho se transforma no seu maior objetivo de vida, tudo ao seu redor que antes parecia importante se torna insignificante. Nesse momento você está no caminho certo e a sua aprovação é apenas questão de tempo. Por que torna insignificante? Porque tudo ao seu redor se torna insignificante quando você está no foco. Porque você deixa de sair, você deixa de curtir para estar estudando e correndo atrás do seu futuro. Essas coisas sim são insignificantes em, em tempo de estudo, tá? Então o que você tem que ter? É focar, meu aluno. Foca. Foca no seu estudo, foca no seu sonho. Corre atrás, estuda, faça a sua parte e acredite no processo, que assim como você, eu já estive aí sentado e estudando. Eu que com 21 anos de idade não tinha ensino médio, fui terminar meu ensino médio aos trancos e barrancos, decidi estudar para concurso com 23 anos de idade. Consegui a minha primeira aprovação. E por que você não vai conseguir? Então, pega essa frase aí como uma motivação para você continuar seus estudos e acredite no processo. Beleza, pessoal? Tamo junto, fica com Deus aí e até a próxima. Fica com Deus. Até mais.